Estamos na época de Natal. Vem aqui e pega no meu presente especial. Povo do meu coração, estou aqui para falar da promoção de Natal da loja. Sim, a nossa bela e querida loja. Tem as estampas. A barba tá na frente da estampa. Temos as estampas lindas e maravilhosas. E dessa vez agora, quando você for na loja, você vai ganhar um presente. A cada compra, né, na loja, você vai ganhar um pôster autografado. Isso mesmo, vai valer até para a promoção de dezembro inteiro. Nós vamos mandar para vocês um pôster autografado por mim. Não eu, Noel, assim, o Core, vocês entenderam. Então aproveita que a promoção de Natal tá com desconto, tá na loja toda. E lembrando que é o último mês das estampas. Então corre lá para pegar a sua. E quero avisar você que é membro, entra no nosso servidor do Discord que nós vamos sortear 5 camisetas e 5 moletons pra vocês. Mas isso vai valer só pra quem é membro, que ajuda aqui no canal. Então você não perde tempo e vai levar um pôster de presente nas compras só da loja. loja.com.br/core, aproveita o Natal. loja.com.br/core, vai agora, aproveita esse presente lindo e maravilhoso. Não perde mais tempo, o link na descrição e também aparecendo aí os produtos da loja. Aproveita que é Natal. Compra logo, senão eu vou passar mal. Um desenho infantil dos anos 80 acaba tendo uma enorme popularidade e com isso seus criadores decidiram fazer um negócio tanto quanto interessante. Não só montar um lugar real para que esses desenhos pudessem ser vistos por várias crianças, um parque temático, por assim dizer, mas também um lugar para que outras crianças pudessem ir lá para ver as coisas e serem protegidas como se fosse uma creche. Mas algo dá muito errado e aí os bichos, ou talvez as criações desse desenho, começam a existir na vida real, mas não do jeito que os criadores pensavam. Então, pessoas, hoje eu vou trazer pra vocês a história de Dandy's World, que é um novo jogo do Roblox, é meio parecido com Bear Alpha. Na verdade, ele é bem diferente do Bear Alpha, tem umas coisas bem específicas assim, mas ele segue esse modelo onde você e seus amigos têm que justamente fazer umas tarefas do mapa, e depois, quando todo mundo completa a tarefa, tem que ir pro elevador, que vocês vão continuar descendo esse complexo barra entretenimento, parque de diversão, creche, enfim, são várias coisas e várias ideias que a comunidade acabou colocando, que eu vou colocar nesse vídeo aqui. Mas não se esquece de deixar o gostei e se inscrever, porque é muito importante, que dá uma força pra gente demais aqui no canal. E estamos com o sonho de chegar a 3 milhões de inscritos, eu tenho certeza que você não vai se arrepender dos conteúdos que nós produzimos aqui. Então, sem mais enrolações, vamos explicar a história desse jogo. A primeira coisa que vocês têm que entender é que parece que o mundo de Dandy's World, melhor dizendo, são duas coisas completamente diferentes. O que eu quero dizer é o seguinte: existe o desenho animado, que é justamente que eles criaram o tal do Garden View, justamente falando do tal do Dandy, que era ele e seus amigos fazendo várias coisas e tarefas como se fosse um desenho para criança. E a base que nós temos para isso são vários pôsteres que temos durante a fase, e parece que esse desenho foi até os anos 2000, ou seja, é um negócio que ficou bastante popular, pelo menos no universo que esse desenho foi criado. Mas parece que tem alguns arquivos, principalmente alguns jornais que estão espalhados pelos mapas, falando que o Dandy's World acabou existindo desde os anos 80 e foi construindo esse complexo como se fosse um lugar para criarem novos desenhos, mas também para acolherem as crianças e mostrarem boas lições para elas. Seguindo também essas anotações, parece que duas pessoas é que criaram esse desenho inicialmente: Arthur Walton e Delilah Keane, que seriam os dois grandes responsáveis por terem feito toda a ideia e terem transportado, né, o tal do Dandy e seu mundo mágico para as crianças do mundo inteiro. Um aviso que eu já tenho que falar para vocês aqui: Dandy's World não está 100% finalizado, ou seja, pode ser que detalhes dessa história, que nem eu falei agora para vocês, que nem tem coisas do desenho, o lugar e outras coisas, e também outros desenhos, os toons, melhor dizendo, podem ser lançados no futuro. Então eu tô pela última atualização, se você ver pela data do vídeo, é pro que a gente tem até agora. Porque eu sei que depois, quando lançar a versão final, com certeza vai ter uma história, mais detalhes e outras coisas interessantes, porque agora Dandy's World se encontra em versão alpha. Mesma coisa que eu expliquei lá no Bear Alpha, onde tem os mapas que eram testes e o Bear realmente era aquele bicho mais pra testar e tudo mais, eles acabaram colocando até no próprio nome, que a galera acabou pegando o nome alpha e ficou e grudou na cabeça do povo.
novo. Mas o simbolismo para o nome Alpha é justamente para a primeira versão do jogo. Então o que nós estamos vendo é como se fosse um protótipo, um teste, algo que ainda vai ser finalizado. Então o que aconteceu que a gente pode juntar das teorias, das falas dos personagens e tudo que está acontecendo dentro do mapa? A primeira coisa que dá a entender é que teve esse desenho antigo que teve muito sucesso e eles acabaram encontrando uma substância chamada Ichor, ou Ichor, enfim, você escolhe como fala. O nome desta substância é meio que uma referência a uma mitologia grega falando que é o fluido etéreo, ou praticamente dizendo o sangue dos deuses gregos, o que daria a característica para eles serem imortais e não precisarem comer ou beber e eles não sofrerem nenhum tipo de doença ou algo do tipo. Então essa substância que foi encontrada pela equipe ou pelos criadores do desenho, pelo que dá a entender, foi a Delilah que encontrou e ela acabou utilizando este material para fazer os desenhos ficarem de verdade. Melhor dizendo, existindo na vida real, podendo interagir com as crianças e podendo fazer esse parque temático, essa creche, ser ainda mais atrativa com os desenhos andando por ali. E é daí então que ela cria o personagem chamado Dandy agora na vida real, que é a florzinha que leva o nome da série e seria o grande protagonista. E também os outros desenhos da série, onde cada um desse desenho tem uma característica, uma personalidade bem interessante, e você pode até começar escolhendo dois iniciais, seria Pop ou Boxten, para poder começar realmente a jogar. Depois tem vários outros com várias habilidades diferentes, que eu vou passar um pouco aqui nesse vídeo para vocês entenderem. Mas os principais mesmo, que seriam realmente com pistas da história, seria Astro, Peeble, Shelly, Sprout e Vi. Mas que nem eu falei, antes de falar melhor dos personagens, eu vou falar mais ainda a respeito do que a Delilah fez a respeito desse Ichor. Ela acabou também fazendo outros tipos de experimentos, ou até o próprio Dandy acabou vendo que esse Ichor seria algo muito poderoso e acabou ele mesmo fazendo alguns testes, ou a própria Delilah fez alguns outros testes a mais, não dá pra saber se é um ou outro. Mas o que aconteceu é, quando os desenhos começaram a existir de verdade, andar por aí como se fossem pessoas ou crianças se divertindo na tal da creche do Dandy, eles acabaram pegando justamente mais e mais desse Ichor pra talvez fazer coisas interessantes. O que dá a entender é que foi o próprio Dandy que acabou pegando mais Ichor e colocando num personagem chamado Peeble. E parece que quando mais Ichor foi colocado pra cima de um desenho, o desenho acabou se transformando numa criatura bizarra, que é a sua versão Twisted. Tanto que cada desenho tem uma versão Twisted que vai aparecer no mapa, principalmente nos primeiros andares. Porque o que dá a entender é que eles acabaram fazendo várias cópias desses desenhos, melhor dizendo, usando o Ichor para que novos desenhos surgissem. Eu falo isso porque não só tem o medidor do Ichor nas criaturas, né, explicando que quanto mais Ichor a criatura tem, mais distorcida ela fica, mas também que até as falas do Dandy, quando ele tá jogando, ele fala que era de acordo com o plano dele, de acordo com as coisas que ele estava fazendo de intenção para esse mundo. Resumindo, o Dandy é o sem vergonha da parada. Pelo menos o Dandy original. Não dá pra saber se fizeram outras cópias do Dandy, mas parece que fizeram sim outras cópias dos seus amiguinhos, né, podendo andar por aí. Outra coisa que também faz bastante sentido do próprio Arthur e a Delilah fazerem justamente os desenhos na vida real usando o Ichor, é que seria muito mais barato para fazer a animação, podendo assim utilizar eles de dezenas de formas diferentes, fazendo assim com que o lugar que não só é agora o entretenimento, mas também o local de trabalho. Então possivelmente a instalação do Garden View, que é o lugar que a gente vai jogar, né, ir para os próprios andares mais embaixo, também foi feito perto da onde eles estavam obtendo esse Ichor. Tanto que parece que até o próprio Dandy tem uma versão infectada, que ele pode aparecer caso você não compre nada ali nos itens. A mecânica do jogo basicamente é o quê? Quando a gente vai entrar no mapa, a gente vai poder achar os lugares que são as máquinas que extraem esse Ichor. Então nós temos que pegar e consertar a máquina para justamente pegar um pouco desse Ichor. Esse negócio é também a moeda do jogo para você obter novos desenhos. E você podendo trocar com o Dandy normal lá na parte da entrada, vai poder fazer com que gere um novo desenho para você. E você poder utilizar ele, as habilidades desse desenho, para poder ir para andares mais abaixo, para poder pegar mais desse Ichor pro Dandy. Tô falando, essa florzinha é feia da mãe, fi. Ela é igual o Flowey do Undertale. E nos mapas mais abaixo estão essas versões Twisted, que podem vir durante o mapa, que tem as habilidades dos personagens, mas agora utilizado pelo inimigo, justamente para impedir
que a gente pegue mais Ichor. Ou também que eles querem devorar o Ichor do que a gente é feito. Tanto que quando a gente morre, a gente explode, né? Então a gente vai buscar o Ichor a mandado do Dendi para fazer novos desenhos e assim fazer com que as coisas vão evoluindo até a gente chegar mais embaixo. Durante o cenário também nós vamos encontrar algumas fitas. Essas fitas seriam partes para trocar justamente com o Dendi, que está localizado dentro do elevador. E aí a gente pode pegar um item novo, né? Pegando as fitinhas. E aí como se fosse uma moeda praticamente. Pro Dendi, a fitinha é importante porque é o seu próprio desenho, que agora ficou perdido nos andares mais embaixo, vindo, né, que os experimentos dos Twisteds aconteceu o que aconteceu, e ele quer recuperar essas fitas para justamente poder passar para mais pessoas, ou talvez para que ele tenha de recordação, o que é algo muito importante para ele. Mas se você não comprar nada, você deixar simplesmente o Dendi sem nenhuma fita, vai aparecer o Twisted Dendi, que é justamente ele infectado com todo o Ichor que ele pôde, né, aquela coisa toda dele ficar atacadão e bizarro, e se ele te pegar é hit kill. Ele é o único bicho que faz isso. Todos os outros monstros, né, as versões Twisted dos desenhos, arrancam pelo menos um coração. E que nem eu falei, os desenhos mais importantes, pelo menos que tem alguma interação que fala um pouco mais do Dendi, é o Astro, que nem eu falei pra vocês, que parece aquele bichinho que tem um chapeuzinho de dormir, falando com o Peeble pra ver se ele tá bem, e também a interação do Peeble com o próprio V e o Sprout, falando a respeito do lugar do que tá acontecendo, que as coisas não estão normais e que eles têm que se juntar pra sobreviver. E tem a própria Shelly com diálogos com o Sprout e o Peeble, preocupada com a situação e também mostrando até um pouco mais de interesse do que tá rolando com o Dendi. E que nem eu falei do Sprout, que é bem mais preocupado com os outros e também tentando entender o que tá acontecendo, e o próprio V, que começa a falar algumas coisas da parte da computação, do que pode ter rolado, o sistema de segurança, mas também ainda preocupado com os outros desenhos que estão andando por ali. Ainda mais com a discussão dele com o Sprout, falando a respeito do Dendi. É como se o próprio Dendi tivesse mudado a sua personalidade depois que ele descobriu o Ichor. Outros desenhos que nós temos, que não são tão importantes ainda, suas falas, melhor dizendo, são meio genéricas e ainda não fazem nenhum tipo de sentido. Talvez na versão final do jogo faça mais sentido, que é o próprio Boxten, Brightney, Cosmo, Finn, Flutter, Gigi, Glisten, Goob, Pop, Raslow e Daslow, Roger, Scraps, Shrimpo, Tegan, Tisha e Toodles. Onde esses 16 personagens, eles fazem alguma coisa mais interessante dependendo da habilidade deles. Tirando o Shrimpo, que é um safado sem vergonha, ele fica sempre xingando os outros e ele não tem habilidade nenhuma. Na verdade, se você jogar com ele, você vai estar jogando na dificuldade Very Hard. É só realmente pro desafio. Ainda vai vir mais uma outra personagem chamada Connie, que não foi revelado o que ela seria, o que ela faria, melhor dizendo. E que nem eu falei, cada desenho tem uma personalidade e também uma habilidade diferente que pode te ajudar durante, né, a escavação dos Ichors que estão espalhados pelo mapa. Cada andar que você passar vai ficando cada vez mais difícil e também cada vez mais com outras criaturas e outros distorcidos que estão nos andares mais embaixo. E também tem a chance de aparecer o próprio Dendi vindo pra cima de você e aquela coisa, se ele te pegar, ele te mata. Então, pessoas, basicamente essa é toda a história de Dendi's World. Não tem muito mais coisa do que dizer, a não ser que talvez o jogo final tenha bem mais revelações e os personagens estejam mais assim com coisas interessantes entre eles, pois parece que o jogo pode ser meio que isso, onde os personagens conversando entre si, eles vão falando a respeito da história e também tentando falar a respeito do que tá acontecendo com o próprio Dendi, mas também talvez na versão final eles revelem a história e mostrem as coisas interessantes que aconteceram pro Dendi's World ficar do jeito que ficou. Então é isso, pessoas, muito obrigado por terem assistido, deixa o gostei, se inscreva no canal, ativa o sino pra vocês não perderem nada do que tá acontecendo aqui. São vídeos novos todos os dias, vocês não vão se arrepender. Muito obrigado, pessoas, por tudo sempre, me despeço de vocês e até a próxima.